Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Duarte e vamos bater um grande papo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, William? Um prazer estar aqui hoje com você, tentando passar para as pessoas um pouco que é essa coisa que é empreender, né? Esse trabalho que é empreender. Espero que eu ajude a trazer um pouco da minha experiência para ajudar as pessoas a fomentar esse empreendedorismo. Eu tenho certeza, vai ser um papo muito legal, como a gente sempre faz, não tem um script, é um papo descontraído para entender você um pouquinho, os teus negócios e como que você pode inspirar outras pessoas a seguirem nesse mesmo caminho. Sérgio, conta para a gente, de forma resumida aí, quem é o Sérgio Duarte? Sérgio Duarte, em primeiro lugar, é um sujeito inquieto. Eu acho que o empreendedor vem dessa inquietude, essa busca por alguma novidade, essa busca de fazer diferente, essa busca de buscar um negócio onde as pessoas às vezes não enxergam. Eu acho que esse é o ato do empreender. O Sérgio Duarte veio muito por aí. Eu tenho uma experiência grande no ramo de alimentos, né? A nossa empresa aqui é a Chinesinho, que é uma marca muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ela está em processo de expansão para o Brasil. Nós já temos uma filial em São Paulo, nós estamos já temos presença em 3 estados do Brasil, mas são posições pequenas. A gente está trabalhando muito forte para tentar melhorar um pouco mais essa participação. Mas no Rio de Janeiro, nós somos uma marca líder, dominando o mercado do Rio de Janeiro. E essa história, William, ela é uma história de 37 anos na Chinesinho já. A Chinesinho era uma empresa muito pequenininha. A gente brinca, ela é uma empresa, a gente aqui no Rio de Janeiro fala fundo de quintal, né? Era uma empresa muito pequena, mas era do meu sogro, e eu comecei a trabalhar com ele, e a gente começou junto, fazer um trabalho, e sempre nessa coisa, né, William? A gente começou, praticamente era só temperos, a Chinesinha é uma empresa só de temperos, e hoje ela é uma empresa que tem por volta de 600 SKUs, 600 tipos de produtos diferentes. Ela tem 2 fábricas hoje no interior do Rio de Janeiro, uma em Valença e uma em Vassouras. Nós temos uma distribuidora hoje em São Paulo. Nós temos um centro logístico hoje, um operador logístico que fica no bairro do Caxambi, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos por volta de 600 colaboradores e 600 produtos, uma empresa que só começou condimentos, e a gente foi, aí veio um pouco desse empreendedorismo de tentar descobrir, a gente começou a entrar com cereais, fomos para molhos, fomos para a linha de chás, e a gente vai complementando, tá? Sempre buscando alguma coisa de empreender. A gente trabalhava muito focado no atacado, começamos a trabalhar para supermercados, depois começamos a atuar para restaurantes, bares, e vai diversificando, buscando sempre inovar, sempre trazer uma coisa diferente, sempre tentar melhorar um produto, sempre buscar uma oportunidade. Bom, com esse tamanho não tem nada de fundo de quintal, você tem 37 anos de uma trajetória e de empreendedorismo forte, com certeza muitas histórias para contar. Eu te perguntei quem é o Sérgio Duarte, porque essa inquietude que você comentou é uma característica comum nos empreendedores, de a gente buscar algo, de querer fazer algo, de não querer ficar ali encostados, né? Eu brinco que um empreendedor jamais seria um funcionário público, sem qualquer crítica aqui, né? Mas o empreendedor, ele precisa do movimento, né? A sua missão é realmente fazer algo que movimente, mesmo que não dê certo. Aquele erro vai ser um grande aprendizado, e com certeza você teve muitos aprendizados e muitos erros nessa jornada empreendedora, né? Então, já que você já apresentou até o teu negócio principal, queria depois entender também como é que está a tua visão de futuro para os próximos negócios, mas dando uma cutucada ainda mais na pessoa física, tá? Você trouxe aí eu te perguntei quem é, e você trouxe essa inquietude, né? Quais são as qualidades que você considera que você tem como empreendedor que fazem muita diferença no seu negócio hoje? Acho que a principal, William, realmente a gente vai falar sempre essa inquietude, né? Então, eu tenho os negócios regulares, e conforme a gente foi crescendo, né? E você colocou bem, nós deixamos de ser fundo de quintal, falei que saímos do fundo de quintal, viemos para frente do quintal, nós estamos na casa da frente agora. Mas conforme a gente vai crescendo, estruturando, William, a gente vai trazendo pessoas, vai trazendo bons profissionais. A cada passo que a gente vai avançando, William, a gente tem que trazer boas pessoas,
boa equipe para poder suportar. E conforme a gente vai avançando, William, vai trazendo bons profissionais, vai suportando, o empreendedor ele quer novos desafios, ele vai buscar outras coisas. Eu vou buscar novos mercados, eu vou buscar novos produtos, eu vou buscar novas maneiras de fazer negócios, eu vou buscar novos arranjos produtivos, eu vou buscar novas oportunidades. Então, falando na pessoa física, William, eu além de empresário, eu sou presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos no município do Rio de Janeiro. Eu represento o setor empresarial nas negociações com os sindicatos laborais. Eu sou conselheiro da Firjan, eu já fui vice-presidente da Firjan, hoje eu estou no conselho da Firjan, e eu presido uma associação que é chamada Rio Indústria, uma associação de indústria do estado do Rio de Janeiro. Então, que a gente fala dessa inquietude, né? Então, conforme a empresa avança, a gente coloca bons profissionais e nos solta para buscar outras formas de pensar, de buscar, e eu tento aliar, William, na pessoa física, ser empresário, eu tento alinhar junto na pessoa física uma maneira de ajudar um pouco o meu estado, né? Eu busco sempre realmente buscar o estado do Rio de Janeiro, é um estado que eu acredito no potencial, apesar de todas as agruras, né, que a gente vem passando, é um estado que tem condições muito importantes, é um desperdício quando a gente vê todo esse potencial cultural, criativo que tem no estado do Rio de Janeiro, ele muitas vezes sendo desperdiçado. Então, eu como pessoa física, eu tenho meus negócios e tenho na pessoa física também um lado de tentar devolver um pouco para a sociedade tudo que o Estado me proporcionou, todas as condições que a vida empresarial me proporcionou, eu tento, através esse meu trabalho de liderança empresarial, ajudar os outros pares, ajudar os outros industriais, ajudar outras empresas, atrair empresas para o Rio de Janeiro, que a gente fala o seguinte, não existe uma empresa ruim, uma empresa boa num lugar ruim. A gente precisa melhorar o ambiente todo para poder florescer outras empresas, outros negócios, e esses arranjos produtivos vão melhorando todo o ambiente em geral. Então, eu, como pessoa física, eu tenho esse lado, tenho o lado de representação empresarial, liderança empresarial, e agora, William, eu comecei a me aventurar, peguei toda a estrutura que nós temos, e vai um pouco disso, tá, William, de tentar fazer, eu vou falar para você, uma forma de devolver um pouco, né? Eu quero devolver um pouco, né? Sou grato, né? Sou grato às oportunidades que a vida me deu, tudo isso, e tento devolver. Então, dentro do meu ambiente de negócio, toda a estrutura que nós criamos aqui no Rio de Janeiro, o nosso escritório é uma estrutura muito bem organizada, muito bem suportada, nós agora começamos a fazer um trabalho, é um projeto que está sendo inaugurado na segunda-feira, dia 25, que é o Fama Hub, que é a fábrica de marcas, é um hub de fábrica de marcas. Nós criamos uma aceleradora e uma desenvolvedora de startups também. Então, a gente já começa na segunda-feira com 3 empresas sendo aceleradas, né? Já estão com a gente, e uma startup está sendo iniciada agora, no mês de janeiro vai começar o projeto, que é uma empresa de snacks saudáveis, a gente vai começar a trabalhar com snacks saudáveis. É uma marca chamada Topless. Top em coisas boas e less em porcaria. Muito interessante o joguinho. Adorei. de muito interessante. Então, é uma forma, William, de nós... Eu sempre falo assim, eu vejo marcas daqui no Rio de Janeiro, marcas muito criativas. O Rio de Janeiro tem essa capacidade de gerar marcas icônicas, marcas importantes, e muitas vezes esse empreendedor, esse empresário, ele não tem o suporte para poder desenvolver, crescer. Então, nós começamos a buscar empresas que a gente percebe que estão com alguma dificuldade, trazendo essas empresas aqui para dentro, dando suporte financeiro, suporte administrativo, contábil, que são os grandes problemas do empresário, tá, William? Esse meu trabalho de liderança empresarial, de estar representando as empresas, conversando com os empresários, a gente percebe que o empresário ele tem um problema que ele chega no momento e ele vem totalmente de frente de você está falando do seu trabalho, do seu programa, essa mente empreendedora, né?
O empresário, muitas vezes, ele tem uma ideia maravilhosa, ele adora fazer o que ele criou, ele desenvolveu um produto, ele está apaixonado por esse produto, ele lança esse produto, ele vai para o mercado. O dia a dia do trabalho, do mercado, as condições do Brasil, né, burocracia, tributário, faz com que esse empresário comece a largar o que ele mais ama, que é um produto que ele criou, desenvolveu, e começa a se voltar para o problema tributário, que por mais que ele tente entender, ele não consegue entender. Muitas vezes ele é orientado errado por um profissional que não soube orientar ele, até às vezes o profissional nem por maldade, mas simplesmente por desconhecimento. Ele começa a ter problema financeiro, e o que acontece? Esse empreendedor com gás, com uma ideia maravilhosa, muitas vezes ele larga de fazer o que ele mais ama, que é empreender, e começa a ver uma vida chata dentro do escritório, discutindo com o contador coisas que ele não entende e não tem a menor noção, faz tudo e no final está errado, e ele começa a ficar frustrado, porque ele fala assim, não é isso que eu queria fazer. Então, a Fama Hub, que é esse trabalho que nós estamos fazendo, essa aceleradora que nós estamos criando, justamente vem falar o seguinte: claro que a gente tem uma capacidade de absorver empresas, a gente não pode absorver todas as empresas que têm necessidade, mas a gente faz uma seleção e a gente fala para esse empresário o seguinte: vem para cá, você vai fazer o que você gosta, o que você ama, você vai continuar desenvolvendo o seu produto, você vai desenvolver as suas ideias, eu vou te dar suporte financeiro, eu vou te dar suporte contábil, administrativo, você não se preocupa mais com RH, você não se preocupa mais com o problema trabalhista, você não se preocupa com o problema fiscal, de fiscalização, você não se preocupa nada. Você vai se concentrar no que você ama, que é empreender e desenvolver. E, William, o que a gente tem visto é que tem empresários, empreendedores maravilhosos, com ideias maravilhosas, com potencial enorme, que ele larga de fazer o que ele ama e vai ficar aqui na burocracia, né? Eu tenho um exemplo muito claro, que é o Brownie do Luiz. Eu não sei se você conhece, é uma marca do Rio de Janeiro de Brownie, uma marca maravilhosa, produto maravilhoso, empreendedores maravilhosos, e eles são uma das primeiras empresas que nós estamos acelerando, porque ele começou a ter um problema, William, de limitação financeira, porque precisa de capital de giro. Capital de giro no Brasil é muito caro. Ele precisa investir em fábrica, ele precisava investir em capital de giro. Então, o Brownie do Luiz está vindo para a gente, está sendo muito grande conosco, que a gente tirou, William, nesse momento eu faço assim, sai, é meio topless, né? Vai para o top, que é o que você gosta de fazer, empreender, e deixa o less, que é a chatice com a gente aqui, que a gente dá suporte nisso tudo. Especialização, né? E quando você fala dessa sua qualidade, né, de devolver, de contribuir, eu acho que é uma qualidade rara. A inquietude acho que é uma qualidade normal, é uma qualidade comum no empreendedor, mas essa contribuição, você precisa de um tempo de maturidade, né, para entender que a maré não sobe, nenhum barco sobe. Então, se você faz o ambiente de empresas melhorar, você melhora junto, os dois lados ganham. Claro que você está com iniciativa de ajudar, e claro que isso vai retornar para você em algum momento, talvez, né? Mas esse ajudar é uma qualidade rara no empreendedor, porque a gente está querendo fazer a coisa acontecer e não dá tempo de pensar em outros, e você já está com espaço para ajudar outras pessoas. Muito interessante a Fama Hub, adorei o nome do Topless, e essa história do empreendedor que está começando, até um empresário que está começando, ele está sempre errado em quase tudo, toda a parte administrativa, tributária e financeira. Isso cansa, é porrada, onde ele não precisava tomar essas porradas, né? E podia se concentrar só no talento dele, naquilo que ele é bom. A sociedade ganha, todo mundo ganha. Então, parabéns aí por essa iniciativa, que eu acho que vai ser algo fantástico, essas aceleradoras. E William, eu vou falar para você, e como eu vivi isso, né, William? Eu vivi isso. Porque como a gente começou muito pequenininho, eu vivi todas as angústias. Então, ele é muito interessante em algumas entrevistas que eu tenho com os empreendedores, né, que eles vêm nos procurar, e eu começo a contar, você passou esse problema aqui, quando você estava atingindo o topo de ser microempresa, você começou a ficar assustado que a tua tributação ia subir demais, você começou a se assustar, você muitas vezes ele abriu uma segunda empresa, uma terceira empresa, o nome da mulher, do nome do tio, e você, quando passou desse momento, que você foi para perto de 10 milhões, você começa a ter um problema de capital de giro. Os bancos têm problema, porque o seu negócio não é tão estruturado assim, então os bancos te cobram uma taxa de juro alta e exigem garantia. O empreendedor começa a se ver, William, botando um imóvel
dele, daqui a pouco ele pega o imóvel da mãe como garantia, e os negócios, muitas vezes, ele flutua. Uma hora está muito bom, mas uma hora, às vezes, não está tão bom. E ele começa a ficar desesperado, que ele começa a pensar assim, gente, se der errado, eu vou perder todos os bens da minha família. Todos os bens da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro. Ele entra no desespero. Então, quando eu começo a conversar com os empreendedores, ele fala assim, Sérgio, quem foi que contou a minha vida para você? E eu falei assim, não, ninguém me contou. Eu sei o que você vive, porque já passei por todas essas fases. É uma história que se repete, você já sabe o que vai acontecer. Se repete. Em cada momento. Acontece com todos eles, William, todos eles. Quem estiver nos ouvindo, o empreendedor que vai estar nos ouvindo, a gente vai falar assim, ele vai falar assim, estou me encaixando nisso aqui. Porque essa história se repete por todos. Então, você falou das características que tem que ter um empreendedor, então a gente, conforme vai conversando, William, a gente vai falando. Eu vou falar que outra característica que tem um empreendedor é a persistência. Ele tem que crer e tem que persistir. Porque toda hora acontece alguma coisa, William, que faz ele pensar assim, para que eu larguei o meu emprego? Para que eu larguei isso? Por que eu não continuei fazendo o que eu estava fazendo? Então, o empreendedor tem que crer e persistir. São outras características, crença e persistência. Você tem firme aí para que você consiga vencer essa volatilidade dos negócios, né? Das turbulências que em algum momento vão chegar e você ir um grupo acelerando empresas, você vai ajudar essas empresas a sofrerem menos com essa turbulência, né? Com essa volatilidade. Você está comentando um pouquinho dessa vontade de devolver, de ajudar, né? De centralizar algumas financeiro, RH, um montão de coisas. Eu tenho uma empresa hoje, a Upskill Platform, que é uma empresa que ajuda líderes a se desenvolverem. Então, nosso objetivo não é terceirizar isso numa empresa, mas às vezes a empresa, o empresário, ou até mesmo um empreendedor, ele não tem tempo de treinar os líderes dele. Eu já vou te fazer uma pergunta sobre liderança, né? E aí, nós, na Upskill, temos aí 200 mentores especializados em treinar outros líderes a se desenvolverem, a liderar melhor, a se organizarem melhor. Oferecemos mentorias individuais, personalizadas para cada um desses líderes. E eu queria saber de você, Sérgio, hoje você está com uma empresa com mais de 600 funcionários, um monte de líderes, você lidera muitas pessoas aí. Qual que é o teu estilo de liderança? Como é que você vê o futuro da liderança com a geração nova? O que você entende pela liderança atualmente? Eu acho que liderar é inspirar, né? Realmente, eu acho que você precisa inspirar, né? E você inspira por exemplos, por atitudes. Eu acho que o líder, eu faço parte de uma transição de gerações, então a gente percebeu muito, né? O líder, como meu pai, era aquele líder que brigava, senhorzão que chegava, quando ele chegava, todo mundo parava com medo dele, né? Era a liderança por temer. Eu acho que essa liderança foi sepultada, acabou, e o líder tem que inspirar, né? As pessoas têm que te olhar e mostrar coerência, você é coerente nas suas coisas, tem que ser uma liderança participativa, e não pode ter medo da discussão, não pode ter medo do debate de ideias com seus liderados, para você poder justamente achar um lugar comum, porque eu não sou o senhor da verdade, eu não tenho todas as respostas, Luína, eu não tenho toda a resposta, mais do que nunca a gente está aprendendo todo dia, isso é uma frase que se fala muito, mas é uma verdade, né? A gente todo dia aprende, e eu vou te falar, uma das coisas que eu mais gosto dessa aceleradora, porque ela está dentro do nosso ambiente da estrutura administrativa do grupo, né, do Grupo Correia Duarte, da Chinesinho, e esses jovens, são vários sócios, jovens que estão aqui, então todo dia tem conversa, todo dia tem debate, todo dia tem ideias, é uma empresa trazendo uma oportunidade de negócio para outra, porque os negócios acabam se interagindo, vem ideias novas, a gente fez essa inauguração do Fama Hub, então a gente pegou uma sala, para você ter uma ideia, William, nós tínhamos uma sala com 500 metros quadrados de escritório e nós ampliamos para mais 500 metros quadrados. Então, nós estamos quase com 1.100 metros quadrados de escritório. E toda essa decoração, toda essa ambientação da empresa nova agora foi com esses sócios novos, eles dando opinião, eles falando, eles dando ideias, eles dizendo que como gostariam. Então, essa troca de ideias é muito importante. Então, eu acho que a liderança, William, tem que ser isso, tem que inspirar, tem que ser participativa, tem que entender que
a posição que você está, ela não quer dizer que você é melhor nem mais inteligente do que as outras pessoas. Então, eu acho que liderar é um ato de inspirar e você, na verdade, conseguir fazer com que as pessoas olhem você e falem assim, poxa, eu gostaria de agir assim, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de ser como essa pessoa. Como a gente no dia a dia, eu tenho pessoas que me inspiram, que eu olho e falo assim, nossa, que pessoa admirável, eu acho que você tem que buscar isso. Então, é inspirar por atitudes e exemplo, né? Eu acho que isso é muito É importante. uma referência, né? Eu gosto muito de aprender com os animais, né? Os animais, eles respeitam o líder que eles confiam. Se o animal não te obedece, se ele não confiar que você vai liderar bem a tua família, o grupo. Então, numa E é empresa, verdade. você precisa inspirar confiança, você tem que ter aquele crer e persistir, né? Isso gera confiança para quem está atrás de você, quem está junto com você, né? Então, essa participação, ela tem que existir, mas não pode ser exagerada, né? Porque a pessoa tem que confiar em alguém Exato. que tem uma referência positiva de sucesso, porque hoje é muito fácil você lidar aí com referências equivocadas. É um termo que eu gosto, é um termo filosófico, que tem muita gente que aparenta ser fantástico como líder, né? Traz um montão de coisa, aí, um monte de ideias novas, mas na prática, ali no dia a dia, não faz nada disso. Então, alguém que tem aí já décadas de experiência como você já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, você trazer essa, essa herança, essa bagagem de conhecimento para esses sócios novos é importante, né? Mas, claro, dando espaço Verdade. para ouvir. A decoração, é coisa fantástica. Agora, essa parte tributária, deixa comigo que eu já estudei todas as possibilidades, né? Então, cada um saber onde colocar, né, as coisas, né? E tem um testemunho, né, William, de alguns sócios, né, que eles falam o seguinte, né, uma dessas empresas aceleradas, e de vez em quando a gente pega, tá aqui, vamos tomar um café para bater papo, conversar, aí ele fala assim, Sérgio, você tem ideia que eu teria que pagar para estar batendo esse papo com você, para tomar café com você e você me passar? Você tem ideia que eu teria que pagar? Eu falei, assim, não, eu não teria ideia assim, mas para mim é muito importante. Então é isso. E ao mesmo tempo, William, começa a vir deles uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de negócios, que eles conseguem perceber coisas que talvez eu não estivesse percebendo, porque eu já estou numa dinâmica. Então, essa troca de ideias, né? A gente, quando, né, a gente fala assim, né, tem uma hora que a gente pergunta assim, quem é líder e quem é liderado, né? E eu, às vezes, me coloco assim, muitas vezes eu sou liderado por eles. Então, em outros momentos eu sou o líder, mas muitas vezes eu sou liderado por eles, porque em alguns momentos eles são meus líderes, porque eles têm um conhecimento maior do que o meu em determinados assuntos. Então, vai nessa coisa aí de uma maneira, William, de tratar todo mundo muito bem, tentar ser e eu falo que tratar bem é por educação, não é por você ser uma coisa que você não é. Preciso tratar as pessoas bem, porque é o princípio de educação. Então, Respeito, não né? é porque você dá. Exatamente, respeito, exatamente. Então, eu acho que a liderança ela vai sendo construída por essas coisas, por atitudes, que eu estou falando você, atitudes, exemplos que você dá, e você vai fazendo as pessoas, e vai acontecendo naturalmente, né? É uma coisa que vai acontecendo naturalmente. E a gente percebe muito, William, porque às vezes você, como dono da empresa, as pessoas trabalham com você, e então tem jeito, você não deixa de ser um líder. Você pode ser até um líder tóxico, mas você é um líder porque as pessoas estão ali. Então, quando a sua empresa, as pessoas começam a ficar na sua empresa, isso é um exemplo de que você é uma liderança, né? De que as pessoas se inspiram em você. Então, eu tenho funcionários estagiários aqui novos, que estudam na PUC aqui do Rio de Janeiro, e vêm para cá e adoram estar aqui, como eu tenho funcionários que estão há 30 anos aqui, que para mim é muito claro que não é o tempo, né, a idade que vai fazer você ser um bom colaborador ou um mau colaborador, é a sua disposição. Tem muita gente nova que tem cabeça velha, e tem muita gente velha com cabeça de jovem, né? Então, cabeça nova. Então, eu acho que, para mim, o exemplo de que essa liderança empresarial, no caso, está dando certo, esse empreendedor, os funcionários que vão ficando, são pessoas que eu considero
pessoas inteligentes, muito capazes, ficando aqui. E, William, uma característica que eu tenho, meus diretores, todos eles, isso eu falo de uma maneira sem demagogia, sendo o mais honesto possível, todos meus diretores, eles são muito melhores do que eu no que eles fazem. Tem que ser, né? Porque eu não gosto de ter gente que pior do que eu, né? Preciso ter gente melhores, eu quero pessoas melhores. Eu falo que uma característica minha é o relacional. Eu sou uma pessoa muito boa de relacionamento. Eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar, eu gosto de tomar café. Aí outra passagem que eu falo, né, que teve uma empresa que estava sendo entrevistada sobre a possibilidade de ir para cá, e um dos sócios que já está aqui sendo acelerado participou dessa conversa, e essa empresa que está tentando ver se a gente fecha para ser acelerada, ela comentou assim, poxa, mas eu gostaria de marcar no contrato que a gente pelo menos tivesse uma reunião por mês com você para conversar. Aí ele falou assim, esquece, não precisa botar nesse contrato. O Sérgio toda hora pega para a gente tomar café, para bater papo, para saber como é que estão as coisas, se está tudo bem, se não está. Esquece, não bota no contrato não, senão ele vai ficar uma vez. Não, deixa ele livre que ele toda hora conversa. William, eu adoro conversar. Eu tenho prazer de conviver com pessoas. Eu gosto dessa, eu acho enriquecedor. Eu gosto muito dessa diversidade, não precisa pensar igual a mim, né? As várias visões, né? A gente estava falando aqui no início, no meio da nossa conversa, a gente falou, a minha forma de pensar não é sempre a melhor, né? Então, eu gosto desse confronto de ideias. Eu só falo o seguinte, deixa eu conversar, deixa eu bater meu papo, deixa eu expor minha ideia, expõe a sua. Então, aí isso está falando, né? Então ele fala assim, você toda hora pega, eu tenho prazer, eu passo pelas salas, né, das empresas, né, porque a gente criou, apesar de ser um Logos aqui, todo mundo junto, a estrutura do escritório, da suporte, mas cada empresa tem uma sala de vidro, aqui é tudo aberto, né, todas as salas são abertas, mas cada empresa tem a sua sala, então eu passo pelas salas, convido, vamos tomar um café, vou sentar na sua sala, como é que estão as coisas, o que está bom, o que não está, o que você está vendo, o que você não está enxergando, o que você não está gostando. E toda vez que a gente conversa, William, no processo de atração dessas empresas, de fechamento, eu sempre falo com o empresário assim, ó, pergunte muito, converse muito, tire todas as suas dúvidas, porque aqui dentro, olha só, esse projeto, se der errado, é a sua vida, pode atrapalhar a sua vida. A mim, olha só, é um projeto que pode não dar certo, mas aqui é a sua vida. Então, você que tem que ter a certeza do que você vai fazer, esse movimento que você vai fazer. Então, tire dúvida, pense bem, volta para casa, não faça nada com pressa. Então, é isso, Rui. Essa é a forma de fazer os negócios. Você acabou de trazer aí um pilar que eu considero assim, uma dimensão da liderança que eu acho que é essencial e muitos líderes novos, eles pecam nesse aspecto, que é o da diversidade. É aprender com ideias novas, crescer com outros pontos de vista. Alguns líderes mais engessados, assim, eles não conseguem entender o novo, né, como algo construtivo, e sim como algo destrutivo. A colaboração, ela existe quando a diversidade ela entra numa harmonia positiva, né? Porque se tem uma diversidade negativa, você tem um ambiente tóxico de trabalho, onde ninguém respeita ninguém. E isso acontece. Às vezes nós entramos numa empresa e o grupo de mentores entende. Existe uma harmonia positiva. Eles sabem, eles abraçaram a diversidade. Agora a gente consegue desenvolver eles como líderes de uma maneira exponencial. E às vezes a gente chega numa empresa onde a liderança é tóxica, um falando mal do outro, um não respeitando os limites de cada um, aí a gente entra ali trazendo essa cultura de entender os limites que cada um deve operar e a coisa funciona bem. Então, essa qualidade que você trouxe de gostar de pessoas, de gostar de conversar, é algo que todos os líderes, todos os empreendedores deveriam se inspirar. Isso tem que trazer uma referência, essa não é uma referência equivocada, essa é uma referência boa. Pode lembrar de grandes líderes que você tem como referência na sua mente, eles conectavam muito com pessoas, eles respeitavam, eles gostavam de pessoas. Isso faz toda a diferença. Verdade, é verdade. E quando você enxerga isso, né, William, quando a gente percebe isso, quando a gente entende isso como uma coisa saudável, gente, é enriquecedor, porque é tanta coisa nova, tanto ponto de vista diferente, tantas oportunidades que surgem por você estar conversando justamente com essas pessoas e dando opiniões diferentes. E William, às vezes, é a pessoa mais simples, a pessoa mais qualificada, são pontos de vista e
E a gente está falando aqui desde o início, né? Não é pelo status que você tem que você é melhor ou pior, né? Simplesmente isso são condições. Eu falo sempre o seguinte: eu estou hoje empresário, eu estou hoje liderando, mas quem sou eu? Eu sou o Sérgio Duarte, um cara que sente dor, sente medo, sente dúvidas, fica preocupado, fica tenso, fica ansioso, como todo mundo, nem mais, nem melhor, nem pior. Sim, bacana, Sérgio. Exatamente. Legal entender a visão aí sobre liderança, suas qualidades. E aí, a gente não vai falar só de coisas boas, eu queria saber, assim, qual foi o seu grande erro como empreendedor, como empresário, como líder, que você poderia contar uma história, alguma coisa para evitar que alguém caia nesse mesmo erro? William, até pela circunstância da empresa, como ela veio pequeno, né? Eu acho que a falta de planejamento. Todas as vezes que eu não fiz os planejamentos adequados, William, me levou a tomar decisões que talvez não fossem as melhores, né? E isso é um cuidado que o empreendedor tem que ter, que geralmente o empreendedor ele tem muita transpiração, né? E tem pouca inspiração. Então, eu acho que um dos erros, a coisa que eu poderia modificar e que a gente vem mudando, a gente faz sempre, está trabalhando com consultoria, nós estamos fazendo um trabalho forte aqui de gestão agora na empresa, com uma consultoria de Minas Gerais, uma das referências das consultorias de Minas Gerais sobre gestão aqui, justamente disso, para tentar planejar melhor. A gente precisa dedicar um pouco mais de tempo no planejamento e gastar menos tempo na execução, né? Então, o empreendedor, ele normalmente, por essa inquietude, essa vontade de fazer, ele planeja pouco, ele vai logo para a ação e vai querendo resolver tudo, e isso às vezes leva a um desperdício de tempo e de dinheiro. Então, uma coisa que eu posso recomendar para os empreendedores, mas tem que ter muito cuidado para não ser moroso demais, mas se eu posso recomendar para as pessoas, assim, ó, planeje bem, faça um bom planejamento que você vai ver que vai reduzir custo de implantação e de custo de implementação. É até uma qualidade do empreendedor, né? Essa agilidade, essa ação. É o fazer sem pensar. Muitas vezes fazer aquela coragem de fazer que uma empresa grande muitas vezes não tem é muito grande, não tem espaço para fazer isso. Hoje nós participamos de muitas entradas de inovação dentro de empresas grandes. Então a empresa ela não consegue desenvolver uma ideia rápido, mas ela precisa, aí ela abre espaço, ela abre demandas para que empresas menores, que startups ou empresas como a gente, consigam ali resolver uma demanda de uma forma empreendedora, né? Acho que isso é uma super interessante, né? Mas o empreendedor, ele é ágil nesse aspecto, ele vai lá e faz, mas ele precisa planejar um pouquinho, né? Botar um detalhe do planejamento, só botar um tiquinho a mais de planejar, só um pouquinho. E Willy, quando a gente fala isso, não é. E você está muito perfeito a sua colocação. Que a empresa vai crescendo, ela vai engessando, porque ela vai começando a criar normas, procedimentos, processos, e ela vai engessando. Então, o empreendedor é livre para poder fazer as coisas. Então, mas se ele não é engessar, ele não pode engessar, ele tem que ter agilidade, mas ele só precisa pensar assim, ó, eu brinco assim, respira só um pouquinho, faz assim, respira, aí depois vai embora, não perca esse entusiasmo, não perca essa característica que é o que faz a diferença do empreendedor, né? Sim. Mas planeje um pouquinho. A gente atua tanto em empresas pequenas, em startups, como em empresas muito grandes, multinacionais. E é muito interessante que a gente a gente começou a conversa com um cliente pequeno, uma startup aí de 60 funcionários, com 5 lideranças, uma empresa pequena, fazendo desenvolvimento da liderança, uma empresa que estava com demandas e precisava crescer, e precisava desenvolver esses líderes para suportar o crescimento, e a gente conseguiu lá em 12 meses fazer isso de uma forma fantástica. O dono da empresa até comenta com a gente, olha, eu cancelo tudo, menos upskill, porque vocês conseguiram uma paz aqui em termos de liderança que foi fantástico. O time cresceu, a empresa cresceu, a gente gerou mais resultado, isso em um ano. Em contrapartida, a outra empresa que a gente começou na mesma negociação estava com problemas críticos de pessoas, de burnout, de troca de gente, né, de rotatividade, e em 12 meses a gente ainda está fechando a documentação para entrar, para fazer toda a due diligence, e o contrato vai e apostila. Ou seja, tem o seu tempo. Elas já podiam estar detonando em absorver aquilo, mas tem o seu ritmo, né?
e ela está checando todas as pontas, com segurança, com estratégia, para que isso aconteça, e depois ela sabe que ela vai continuar, né? São ritmos diferentes, né? São ritmos diferentes. E o empresário tem que avaliar, né, o William, o que esse planejamento, essa análise está custando para a empresa, que às vezes é um custo de oportunidade muito grande, né? Porque, William, o mercado não para. Toda hora tem um concorrente, toda hora tem uma startup, toda hora tem um empreendedor se lançando no mercado, e o mercado não pensa, bom, espera aí que o Sérgio está fazendo um planejamento, vamos aguardar todo mundo. Não, está todo mundo vindo. Então, o empresário tem que estar sempre muito ligado, muito ter essa sensibilidade. Então, vamos falar outra coisa, empreendedor, sensibilidade, né, para perceber os seus tempos e os seus movimentos, né? O que pode planejar mais, o que ele tem que ter mais urgência, né? O que ele tem que ter mais rapidez na decisão. E o empreendedor, William, ele tem uma característica, né? Ele normalmente é muito só, ele é muito solitário, né? Então ele precisa conversar, ele precisa trocar ideias, né? Então, quando você faz esse trabalho, parabéns pelo trabalho maravilhoso do Mentes Empreendedora, porque eu acho que consegue passar um pouco para esse empreendedor que às vezes se sente muito só, com muitas dúvidas, né? E é importante quando ele vê assim, ó, tem um cara lá que começou no fundo de quintal, mas foi dando certo, mas ó, ele acreditou, ele persistiu, ele tentou ser um cara que dava exemplos, né? Ele tentou ser uma inspiração. Então, ó, não desiste não. O Brasil é a terra do empreendedor. Não desiste não. Nós somos diferenciados. Nós temos que ter muito orgulho do nosso país, que nós somos diferenciados. Às vezes é só saber que tem alguém com a mesma dor que você, com o mesmo estresse que você, está na mesma jornada que você, isso faz diferença, né? Hoje a Upskill, ela se concentra muito em ajudar soft skills do empreendedor, do empresário, do líder, né? E a gente também busca ajuda, né, em hard skills, por exemplo. A Upskill, ela é também acelerada, a gente está participando de um projeto de aceleração, e hoje mesmo fiz uma mentoria com um cara especialista em modelo de negócio, e ele analisou nosso modelo, deu dicas fantásticas, e eles, assim, dicas muito boas para a gente implementar na semana que vem, e eu vou fazer isso. Mas uma coisa que ele falou que aumentou meu gasto, porque é muita energia colocando em várias coisas, e ele só falou uma coisa: nossa, que produto fantástico, eu quero contratar para mim isso. Isso só deu aquele, uau, tô na direção certa, tô fazendo um negócio que funciona. Às vezes a gente só precisa ouvir isso é bom, isso vai fazer diferença, né? Isso ajuda, né? Porque a gente tem dúvida, né, William? Olha só, a minha empresa está consolidada, é uma empresa com tradição, mas eu também tenho dúvidas. Eu estava falando, tem um momento que eu falei com você, ó, eu sinto medos, eu sinto ansiedade, eu tenho dúvidas, e às vezes essa conversa é boa, só você fala assim, poxa, que legal, esse trabalho que nós estamos fazendo com consultoria de gestão, né, da empresa, né? Então eu acho muito legal, como hoje eu estava tendo, a gente está conversando com você, eu estava tendo uma reunião deles, né? Estavam fazendo um alinhamento, e eles estavam falando assim, ó, então impressionados com a adesão da equipe no programa, né? E aí vem naquilo que a gente está falando assim, tão bom escutar isso, né? Poxa, a minha equipe está comprometida, está querendo implantar, está querendo melhorar, né? Tão bom de ter pessoas que estão junto, né? E outra coisa, William, que eu gosto sempre de falar, que as pessoas têm muito... É fácil falar, eu tenho dificuldade de mão de obra, a mão de obra não serve. William, muita gente boa, tem muita gente boa. Se você só não tem ninguém, se está faltando gente na sua equipe, você não consegue atrair gente, olha para você, olha para o teu negócio, que você não está conseguindo reter talento, nem manter esses talentos, porque gente boa tem demais. Então, claro, tem momentos que o mercado agora está vindo para o Brasil, está vindo para o plano emprego, claro, vai ter uma disputa maior por mão de obra, que ótimo. Nós vamos ter que aumentar salários para manter essas pessoas. Que ótimo, nós vamos ter que criar climas mais amistosos para esse funcionário querer ficar na sua empresa. Que bom, mas se você está com muita dificuldade, se ninguém serve para você, você não está qualificando essa mão de obra de acordo, você não está retendo essa pessoa de acordo, ou você, William, como liderança, não está sabendo explicar o que ele tem que fazer. Então, muitas vezes, você acha que ele entendeu, mas você não conseguiu se comunicar. Então, a comunicação também é uma coisa muito importante.
A liderança não se aprende na escola só, né? Se aprende na prática, né? E isso faz diferença. Tem um dado estatístico que diz que 75% das pessoas deixaram seus trabalhos por causa de líderes ruins. Ou seja, ela não gostava de ser liderada por aquele chefe, e ela fala, o cara é bom, eu vou arrumar um trabalho muito melhor em outro lugar. Então você falou, o líder tem que ser um bom líder, acompanhando essas pessoas, desenvolvendo elas, fazendo esse trabalho de acompanhar mesmo a diferença, né? Bacana, Sérgio. Deu para entender um pouquinho. Eu gostei de várias sacadas que a gente teve no nosso papo. Quero te fazer uma última pergunta, que essa é uma pergunta que eu tenho perguntado regularmente nas entrevistas, a única, tá? O resto varia um pouco, porque a gente está num tsunami de inteligência artificial, e aí, aquém da inteligência artificial ajudando a gente no dia a dia, na parte administrativa, né, nas tarefas, na edição de coisas, como que você vê o impacto da inteligência artificial no teu negócio, lá para o cliente, para melhorar a sociedade como um todo? Como é que você vê a inteligência artificial hoje te ajudando? William, para mim, a inteligência artificial são como todos os avanços que a humanidade, de alguma maneira, criou. Toda vez que vê uma coisa muito disruptiva, ela nos assusta um pouco, né? Porque não está muito claro o que vai acontecer, mas a mente tem que estar aberta para olhar as oportunidades, porque elas estão sendo oferecidas para toda a população. Todo mundo vai ter acesso, né? Está barateando, está cada vez com mais competição entre as empresas estão oferecendo, então cada dia vai ter mais. Você tem que estar como liderança, você tem que estar aberto para essas oportunidades, não se fechar, não questionar porque não gosta, porque eu não acho bom e se fecha. Não, você tem que estar aberto. Não, nós usamos muito na parte, claro, a parte de tecnologia, aqui na parte de informação, de controle, quando você pagar, quando você receber, estamos usando muito na parte de marketing. Vem cada ideia para nome, para marca, para desenho. Nós estamos desenvolvendo uma linha de molhos aqui, uma linha de molhos autorais, né? E a inteligência artificial trouxe umas ideias, uma embalagem da mais linda do mundo. E nós, claro, batemos para o nosso pessoal de marketing para eles só elaborarem, rebuscarem um pouquinho mais. Mas são ideias maravilhosas. Então, você não pode se fechar para essas oportunidades. Então, a inteligência artificial já está dado, ela já está aí. Não se feche, se abra para as oportunidades, porque todas as mudanças elas geram oportunidades. Agarre a oportunidade, não fica do lado que só fica reclamando e deixa ver a oportunidade passar. Então, você que é empreendedor, é fácil, está barato, não é caro, você pode ter acesso. Se abra, vai lá, bate papo com ela, que ela conversa com você, ela troca ideia com você, a inteligência artificial ideia com você, e veja oportunidades. Eu vejo positivo, claro, com oportunidade e desafio, mas eu vejo como muito positivo. Quando veio a internet, né? Não quero usar a internet. Não tem opção, você vai ter que usar, vai ter que se especializar, né? Muita gente, os trabalhos básicos vão sair, mas é o que você disse, né? Hoje, como ela está legalizada, está para todo mundo usar, né? Então acho que a gente vai ter que se obrigar a aumentar o nível de inteligência humana para todo mundo usar essa ferramenta. Todo mundo pode usar, todo mundo é um pouco mais inteligente agora. Então, normalizou a parte básica e agora o colaborador, né, o empreendedor, ele tem que se diferenciar, né, usando isso. Em qualquer indústria. William, como a gente fala assim, a internet ela democratizou a informação, né? Que a internet fez com que a informação tivesse acesso de todos. E a inteligência artificial, como você falou, vai fazer com que todo mundo fique um pouquinho mais inteligente, mas vai democratizar, vamos dizer assim, entre aspas, a inteligência. Então, o que tem que se fazer? Entra nesse barco, não deixa a barca passar, não, entra nesse barco, vai, tenta explorar no que você puder, mas não fica reativo, não, porque não adianta, ela veio. E vai ficar. Bacana, muito bom. Vai ficar. Sérgio, eu queria que você deixasse um recado final aqui para quem está ouvindo a gente e até uma abertura aí para responder perguntas e comentários que o pessoal costuma deixar aqui no nosso podcast. Mas para o empreendedor, para o líder que está na jornada ali batalhando, o que você deixa de um recado inspiracional aí? Empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo. Empreender é um ato de você ter uma ideia e conseguir externar ela, conseguir levá-la para um negócio. Então, por mais que às vezes os momentos sejam difíceis, por mais que as condições do país variem, persista, não desista. Continue na sua ideia, claro, fazendo as correções que precisa, mas persista. O ato de empreender é uma delícia.
E eu sou um exemplo de que empreendi e consegui chegar numa condição boa de empresário. Os desafios vão existir de qualquer forma, né? Você pode escolher. Você quer um desafio baixo, médio ou alto. Depende do desafio, você vai ficar melhor em alguma área, né? Se quer um desafio baixo, você vai melhorar um pouco. Se você quer um desafio alto, você vai ter que melhorar bastante para conseguir transpor aquilo, né? Não, e eu tenho uma má notícia, porque às vezes ele assim, quando eu crescer um pouco vai acabar meus problemas. Eu vou te dar uma má notícia, continuam os problemas. Continua. Mesmo grande, você vai crescendo, mas você continua tendo problemas. Só muda de tamanho, né? Só muda de tamanho. Sérgio, foi um prazer te conhecer. Quero ir para o Rio para tomar um café com você presencialmente. Obrigado pelo seu tempo aqui. E se quem está ouvindo a gente, se tiver qualquer pergunta para o Sérgio, tenho certeza que ele vai responder aqui para você. Só deixar aqui nos comentários. Eu estou à disposição, William. Quero que você venha aqui conhecer o Fama Hub, a nossa aceleradora, que você vai se encantar. Com certeza, vai ser um prazer. Sérgio, obrigado pelo papo e até a próxima. Grande abraço, William. Um prazer, tá? Tudo de bom. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.